Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Lô Karpinski, MVP Microsoft e especialista em análise de dados. Hoje é o terceiro vídeo da nossa série de 3 vídeos. Nesse último vídeo agora, eu vou trazer para você um resumo daquilo que a gente viu nesses vídeos anteriores, que é para falar sobre linguagem DAX. Porém, linguagem DAX aplicado mais na modelagem de dados. Sabe quando você tem aquela dúvida cruel de como que você relaciona tabelas fato? Como é que você busca uma informação de uma tabela para outra e cria uma medida com isso? Muitas vezes o problema não está na medida ou na função que você tem que utilizar. Está antes, está na ETL, está no modelo. Então no vídeo 1 eu trouxe um cenário muito padrão, muito comum, de tabela, cabeçalho e detalhes. No vídeo 2 eu trouxe para você também a importância de você entender que é muito mais fácil, muitas vezes, você pegar a informação de uma tabela, por exemplo, tabela de pedidos, e jogar para dentro da tabela de vendas, do que você tentar fazer medidas gigantescas ou medidas com vários cruzamentos de dados dentro da medida. Não faça isso. Pare, veja se o modelo não está precisando de um ajuste. Foi o que eu mostrei nos vídeos 1 e 2. Ó, aqui em cima tem o link para você ir lá e assistir. Assiste, porque o vídeo 1 e o vídeo 2 são importantíssimos para você pegar todo o conteúdo desse terceiro vídeo. Então agora eu vou trazer um cenário ainda mais avançado para que você entenda de fato e realmente internalize esse conhecimento, né? Deixe realmente uma base muito sólida para que você resolva problemas do seu dia a dia, problemas reais da sua vida. Só que antes do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Vamos lá então para o vídeo. E para esse novo cenário, eu trouxe aqui um case muito maior. Um case ó, com 260 mil linhas, para que a gente faça aqui uma análise de quando que é melhor utilizar uma coluna ou uma medida nesse cálculo avançado que eu vou trazer aqui para você agora. Então imagine a seguinte situação, tá? Estamos aqui com uma tabela de vendas onde é muito importante eu analisar qual que é o tempo médio entre uma compra e outra de um certo cliente. Então, para um certo cliente, por exemplo, esse cliente aqui, ó, vamos pegar aqui o primeiro cliente da lista. Para esse cliente aqui específico, quanto tempo em média que ele leva entre uma venda e outra, entre um pedido e outro? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que olhar, ó, qual que é o tempo médio? Deixa eu ordenar aqui agora, né? Por data de emissão. Eu tenho que olhar, o dia 23 foi um pedido. E note que eu tenho várias linhas se repetindo para a mesma nota fiscal, tá? Então eu tenho que buscar qual que é o próximo dia que ele comprou. Depois do dia 23 foi o dia 27. Então ele levou aqui 24, 25, 26, 27. 4 dias. Armazena esses 4 dias em algum lugar. Na sequência, do dia 27 para o dia 3, mais X dias. Armazena isso em algum lugar. E por aí vai. Percebe que isso é um cálculo, né? Claro que eu tenho que fazer uma medida para isso. Só que será que eu já posso sair fazendo a medida do jeito que está agora o modelo? Como é que eu vou fazer para descobrir que o próximo dia é dia 27, quando eu estiver analisando o dia 23? Como é que eu vou descobrir quando eu estiver, por exemplo, no dia 3, que o próximo dia é o dia 7? Tendo em vista, né, que quando eu estou numa certa linha ou quando eu estou num certo contexto, numa certa data, eu não consigo saber a célula de baixo e a célula de cima. Então, se eu sair fazendo uma medida direto, eu não consigo nem, não sei nem como é que sai do zero numa medida assim, com essas condições que eu trouxe para você. Por quê? Porque é muito mais fácil eu trabalhar o modelo primeiro. Eu trabalhar uma informaçãozinha apenas a mais que faltou aqui nessa tabela. Que é o quê? Uma coluna com a data da emissão seguinte. A data da emissão seguinte, a data da emissão, né, futura, algo do tipo. Ou seja, eu pegar ó, o dia 27 e eu repetir para todas as linhas acima dela. Para todas as linhas aqui, ó. Porque tudo aqui é dia 23, né? Então todas essas recebem o dia 27. Essa linha especificamente aqui, ó, eu vou colocar o quê? O dia 3 do 3. Dia 3 do 3. Se eu tenho isso, aí ficou fácil. Pô, aí eu tenho uma coluna com uma data inicial e outra com a data final. Só fazer a diferença, depois tirar a média. Olha só como fica muito mais fácil se eu trabalhar essa informação, se eu quebrar esse cálculo em 2 partes. Primeiro, ajustar o modelo. Ou, quando eu falo ajustar o modelo, é o quê? Trazer essa informação para a tabela. Essa informação da data seguinte. Tá? E não tentar fazer isso tudo via medida direto. Porque, como eu falei, como eu já repeti nos vídeos 1 e 2, isso ó, é um ajuste muito importante para o seu modelo, nesse caso aqui, nesse cenário, né? Nessa conta.
Tá? Então até tem como fazer via medida direto? Tem. E eu vou mostrar no final. E eu vou mostrar para você que é muito mais lento, menos performático, fazer dinamicamente na medida. Eu vou te provar no final. Fica aí comigo até o final, porque você vai aprender a fazer isso 100% via medida. Mas eu vou te mostrar que se você quebrar uma parte na coluna calculada e outra parte via medida, fica melhor, fica mais fácil. Então vamos fazer isso, ó. Vou vir aqui em nova coluna, tá? Nova coluna. Vou chamar essa nova coluna de data emissão seguinte, né? Nota fiscal seguinte. Igual, primeira coisa que tem que fazer, tá? Eu tenho que armazenar qual que é a minha data atual. Ou seja, estou numa certa linha. E lembrando, quando eu crio uma coluna calculada, eu faço linha a linha. É uma iteração linha a linha. É uma varredura. Uma varredura de 260 mil vezes. São 260 mil iterações. Para cada iteração, ele sabe quais são os valores dessa linha. Então eu consigo armazenar a minha data atual aqui numa variável, por exemplo, data emissão. Certo? Qual que é a lógica? A lógica agora é o seguinte. Pô, eu tenho que ser capaz de, primeiro, retornar, né, essa mesma tabela, porém desconsiderando a data atual. Ou melhor, pensando em todas as datas posteriores à data atual. Então, se eu conseguir retornar aqui primeiro uma tabela, onde eu vou, por exemplo, avaliar apenas o que está à frente da minha data atual, no caso aqui vamos supor que seja dia 23, eu consigo depois buscar a primeira data. Então, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó, var v tabela dados seguintes, tá? Vendas seguintes. Então, o que eu vou fazer? Para eu retornar uma tabela filtrada, eu vou pegar um filter, tá? E eu vou filtrar a própria tabela que eu tenho aqui. Então, eu quero, digamos, pegar minha tabela original de fvendas, tá? E eu quero apenas o que está posterior, ou seja, data maior do que isso aqui, ó. Data, emissão, maior do que isso aqui. Somente as datas posteriores. Só que tem um detalhe importante. Apenas dos clientes com o mesmo código. Eu não quero pegar, né, para esse cliente aqui, eu quero olhar apenas esse cliente aqui. Eu não quero misturar cliente com cliente, né? Esse cliente aqui com esse código com outro cliente de outro código. Então, eu vou fazer mais uma variável aqui em cima, ó, de cliente atual. Então, eu vou armazenar o CD cliente. E aqui dentro, vou fazer uma condicional dupla. Cliente é igual a cliente atual. Eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando o seguinte: pô, Léo, aqui, por exemplo, eu estou comparando o cliente com ele mesmo. O que está rolando aqui? Eu já te explico, tá? Eu já te explico. Porque, na verdade, quando eu faço um filter dentro de uma coluna calculada, eu estou fazendo uma nova iteração em cima daquela iteração que já existe. Então, essa aqui, ó, vou até armazenar. É iteração original. Tá? Ou seja, a minha linha original. Iteração original. Esse filtro aqui, ó, e essa coluna aqui, tá? Ela está avaliando dentro de uma nova iteração. Vou botar aqui, ó, fica mais fácil. Nova iteração, linha a linha dessa tabela. Tá? Então, este carinha não está mais sendo avaliado na iteração original, e sim nessa nova iteração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso de forma gráfica, vai ficar mais fácil, visual, para você entender. Bom, tem essa tabela. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar a data seguinte. Tá? A data seguinte, ou melhor, até botar aqui, ó, data mínima. Tá? Ou primeira data da tabela dessas tabelas seguintes. Qual que é a primeira data dessa tabelinha aqui? Vamos lá, eu vou fazer, ó, uma calculate agora. Então eu vou pegar a data mínima. Ou melhor, mais fácil ainda, acho. Fazer um min-x. Não precisa nem usar calculate aqui. Vou pegar o mínimo, tá? Dessa aqui, ó, dessa tabela vendas seguintes.
na coluna data emissão. Tá, então eu vou avaliar qual que é a mínima data emissão dessa tabela aqui, ó. Vamos dar um return para ver? Vou até botar aqui dentro, fica mais fácil. Dar um return aqui dentro. Pá, vamos ver. Tem que dar dia 27 ali. Ah, detalhe, vai demorar. Vai demorar. Por que vai demorar? Porque eu faço para cada linha. Então, para cada linha, eu vou varrer quantas vezes novamente? 260 mil vezes novamente. Então, é uma iteração. São quantas iterações que eu tenho aqui? 260 mil vezes 260 mil. Sei lá quanto que dá isso. Será que cabe na calculadora isso? Acho que não vai estourar o número de casas decimais. Vamos ver. 260 mil vezes 260 mil. Bilhões? 67 bilhões 600 milhões de iterações. Olha o tanto de varredura que ele teve que fazer por trás. 67 bilhões de vezes ele varreu aqui por trás para poder descobrir isso aqui, ó. Para poder me trazer esse resultado. Pô, Léo, então quer dizer que é ruim. Vou fazer via medida. Calma. Vou fazer tudo via medida. Calma, calma, calma. Eu vou mostrar por que essa forma aqui, por mais que seja lenta, é a melhor solução, por incrível que pareça. Tá? Muito bem. Deu certo. Deu certo. Tá? Então vamos pegar um caso aqui, ó. Deixa eu fazer agora um caso menor. Deixa eu pegar um outro cliente. Vamos ver se eu acho aqui o cliente e eu já retorno. Eu estou aqui com um cenário bem menor, com 5 linhas, tá? 3 linhas do cliente A, 2 linhas do cliente B, para podermos isolar e entender a lógica, tá? Então, originalmente, eu teria 5 iterações aqui. Porém, como eu falei para você, quando eu adiciono um filter dentro de uma coluna calculada, eu adiciono novas iterações. E no caso, mais 5 iterações para cada uma das linhas. Ou seja, para cada linha, 5 iterações, 5 linhas no total, 25 iterações para chegar no resultado final aqui. Então vamos fazer aqui, ó, vamos isolar. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, a primeira linha e mais uma linha depois para a gente fazer essa análise. E calcular ponto a ponto aqui, variável por variável, o que ele faz por trás. Vamos lá. Olha só. Então vamos pegar aqui primeiro a linha 1, tá? Então, estamos analisando a linha 1. Só olha para ela, por enquanto. Primeira coisa que eu faço lá, ó, data atual, e eu armazeno numa variável, né? E vai ser igual à própria variável ali, própria data que está ali. 02, do 02, do 23. Legal. Aí eu analiso o cliente atual e armazeno ele nessa variável, que é o cliente A. Aí na sequência tem essa variável vendas seguintes, que eu vou representar da seguinte maneira. Vamos ver se vai dar certo isso. Vendas seguintes. É uma tabela. É uma tabela, tá? É uma tabela, ó, que ele recupera a tabela original, que é essa tabela aqui da esquerda, né? Então deixa eu ver se vai dar certo isso aqui, ó. Vamos tentar. Tá? Deixa eu dar um duplicar aqui. Duplicar. Vou botar aqui assim, ó. E vou dar uma bela diminuída nela. Espera aí. Vou botar aqui assim. Aí, ó. Então, originalmente é isso aqui, né? Tem um tracinho mais aqui assim. Que não veio, mas tudo bem. Só que ele vai avaliar essa tabela aqui, original, e vai querer apenas as datas maiores que a data atual e apenas os clientes que são igual ao cliente atual. Então, olha só. Esses carinhas que estão aqui, ó, tá? São avaliados aqui, ó. São essas duas colunas aqui, tá? E esses carinhas que estão aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor. E esses carinhas que estão aqui na direita são essas duas variáveis aqui embaixo. Essa e essa. Por isso que não é a mesma coisa que eu comparo. Porque o filter, ele vai varrer de novo, ó, essa tabelinha nova aqui que ele criou, tá bom? Essa tabelinha nova aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter que eliminar umas linhas aqui. Eu quero apenas, ó, apenas datas, né? Então deixa eu botar em verde aqui agora. Amarelo. Apenas datas maiores do que a data atual. Então essa aqui já não vai, ó. Essa linha aqui não vai. Né? Não vai. O que mais? As outras vão. E apenas, ó, cliente igual ao cliente atual. Ou seja, somente o A. Essas duas linhas aqui também não vão.
Ou seja, para essa primeira linha aqui, a tabelinha resultante em vendas seguintes tem duas linhas, 8 e 28. Aí na sequência, o que eu faço? Na sequência, ó, eu olho aqui, ó, o mínimo, ou melhor, eu olho a data de emissão mínima nessa tabela que sobrou. Qual que é a primeira data de emissão aqui? Qual que é o mínimo? De 8 e 28. É 8, né? Tá? Então, eu viria aqui, ó, e a nossa variável chamada primeira data é igual a 8, 08 do 2 de 2023. Então é isso que vai, né, digamos, aqui nessa nova coluna. Eu faria mesmo, né, para o restante. Então é assim que funciona por trás. Iterações dentro de uma coluna calculada e iterações dentro de iterações. Bacana? É isso que ele faz, tá bom? Lembrando que para eu eliminar essa linha amarela, e essa linha amarela, eu tive que varrer novamente todas elas aqui e verificar linha por linha se atende o critério lá em cima. Então, voltando aqui ao nosso cenário, fica mais claro de entender o que acontece por trás, né? E agora, tendo essa coluna e tendo essa, fica mais fácil também de criar essa diferença, né, entre uma e outra para calcular a média. E aí fica uma dúvida, Léo, pô, mas será que eu coloco aqui já direto a diferença? Posso fazer. Ou deixo a data aqui e faço a diferença lá via medida. O que é melhor e o que é pior? Melhor ou pior? Depende sempre. Depende do quê? Da quantidade de valores distintos que essa coluna gerou. Isso é o fator primordial e mais importante. Vamos olhar aqui, ó. Se eu olhar essa nossa coluna aqui, eu tive 80 valores distintos, tá? Ou melhor, desculpa. Deixa eu liberar o filtro aqui. Ó. Limpar todos os filtros. De novo lá. 777 valores distintos. 777, fácil de anotar. Se eu fizesse aqui, ó, ao invés de retornar a primeira data, eu retornasse a diferença já direto, né? Entre a data emissão e essa primeira data seguinte, na verdade, né? Esse que é o nome. Primeira data seguinte. Vamos ver. Ah, aí eu tracei em day. Opa. Em day, isso. 777. Se baixar, é melhor manter assim como eu fiz agora nesse novo cálculo. Quanto menos valores distintos, melhor para a performance. Esse é o ponto, tá? É isso que vai determinar se você leva a data ou leva já a diferença de datas. Vamos esperar para ver. Como eu falei, demora. Mas vai demorar apenas na atualização. E é esse que é o ponto. Essa conta aqui, ó, não é dinâmica, ela é estática. Ou seja, somente quando eu atualizar é que eu vou ter esse cálculo sendo feito. Esse cálculo aqui, essa coluna sendo feita. E aqui a gente já pode decidir facilmente que é melhor levar a diferença já assim, ó. Menos valores distintos, mais performance. Quanto mais valores iguais uma coluna, melhor. Matou. Tá feito. É isso aqui, tá? Então não é mais data emissão seguinte. Pô, eu vou ter que trocar o nome e vai fazer de novo. Eu vou já chamar aqui, ó. Diferença de datas. Diferença de data. Ou tempo ou dias entre compras. Pronto. E ele vai recalcular de novo, por quê? Porque eu mudei o nome, né? E aí, não, só para mudar o nome é rapidinho. Fechou, não sabia disso. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Já estou com uma tabelinha aqui, ó, de cliente, tá? Eu vou criar uma nova medida, ó, que é a média daquele valor. Então aqui que entra o cálculo, digamos, matemático. É isso que é importante. Aqui que entra a parte de sumarização. Então, esse que é o ponto. Medida com DAX, você geralmente sumariza uma coluna, sumariza uma tabela, enfim. Você faz algum tipo de agregação. Você vai agregar uma coluna, no caso aqui agora. E aí você usa via medida, né? Média de dias entre compras. Tá? Então aí sim, né, eu tenho que fazer via medida.
Não tem como fazer a média na coluna calculada. Não faz sentido até, né? Não faz sentido eu calcular uma média na coluna calculada. Vamos lá, eu joguei aqui, ó. Olha como ficou rápido aqui para jogar para cá. Tá? Para jogar para cá ficou rápido. Tá? Ficou bem tranquilo. Tem um detalhe importante aqui. Assim como tivemos num caso anterior, que eu mostrei para você, no caso do outro vídeo, eu estou levando em consideração, ó, mais de uma vez a mesma quantidade de dias, porque eu tenho mais de um produto na mesma venda. Essa venda aqui, ó, tá levando em consideração 3 vezes, né, o 16. Essa aqui, 3 vezes o 52. Essa aqui um monte de vezes o 21. Então olha só, esse 21 está sendo muito mais... tem um peso muito maior do que esses aqui de cima, o que não tá legal. Não tá legal, tá? Então ao invés de fazer isso, ó, direto na média da medida, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma média, assim como eu fiz lá, tá? Ou melhor ainda, vou até mostrar, vou manter essa coluna original, aliás, essa medida original, e eu vou criar uma nova. Vou criar uma nova para você ver a diferença, porque tem diferença. Tem diferença, quer ver? Média correta. Média correta. Que é avaliando, ó, nota por nota. Então, valores de nota por nota. NFE, né? Aqui no caso. E aqui é média. Como eu estou usando uma medida, eu não precisei fazer aquele esquema de summarize com velhos, ou de summarize, né, para poder retornar, porque a medida já está pronta. Então lá naquele outro caso do vídeo 2, eu tive que fazer uma pequena mudança, né? Como aqui eu usei a medida pronta, eu não tive que fazer aqui agora nesse cenário. Se você não entendeu nada, vai no vídeo 2 que está lá. Olha lá a diferença, ó. Então agora eu levo em consideração aqui na média correta apenas uma única vez a diferença de datas para o mesmo pedido, para a mesma venda. Tá? Então essa aqui é a correta. Tira fora a errada. Deixa aqui. Agora você pode falar, Léo, quero fazer via medida direto. Então agora eu vou te mostrar um detalhe importante, ó. Eu vou pegar essa coluna calculada, Ctrl C, e eu consigo fazer via medida direto. Não é que eu não consigo, eu consigo. Vou calcular, ó, nova medida. Nova medida. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a média via DAX. Eu vou usar um average X por fora, tá? Vou colocar aqui, ó, F vendas. Melhor, vou fazer aqui um SumX. Você vai entender por quê. Vírgula e aqui um Ctrl V. Só tirar fora esse título aqui. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o número de dias, tá, que existe em cada uma das linhas da tabela de vendas. Ou eu poderia fazer a average X direto? Poderia. Também tá certo. Já vai dar basicamente o mesmo resultado ali. Vamos ver. Average X. Copiei ali, ó. A única coisa que tem que fazer é botar o average X na frente, né? E eu consigo usar a coluna, a conta que eu usei na coluna calculada. Só que o problema tá aqui agora, ó. Vou jogar aqui e não vai terminar antes de eu finalizar o vídeo. Não vai. Olha lá. E fica. E fica. E fica. Por quê? Porque agora eu trouxe um problema de modelagem para dentro da medida dinâmica. Eu trouxe um problema que fica muito mais rápido eu resolver via coluna calculada primeiro e depois somente fazer a média. Agora, para cada um dos clientes, eu vou até parar. Por quê? Senão vai acabar a memória e vai estragar meu vídeo. Tirei fora a medida, tá? Agora, nesse caso, ó, para cada um dos clientes, eu tenho que varrer linha a linha da tabela de vendas e fazer várias iterações novamente. Olha o número de iterações que tem. Tudo isso aqui de cliente, mais... Nossa Senhora! Tudo dinâmico, tudo dinâmico. Então, olha a diferença. Vou de novo, ó. Eu vou jogar a média DAX, que eu fiz primeiro via coluna calculada, uma parte, e depois via medida. Opa, errei. Ó, então, a média DAX não vai. Agora eu vou jogar outra média, que é a média correta. Na hora. Por quê? Porque o grosso da medida foi feito em tempo de atualização e não em tempo de execução. Então eu pré-processei grande parte, a parte grossa, né, a parte difícil do cálculo de uma coluna, tá?
facilita muito mais assim nesse caso. Eu botei a mesma data, ou digamos aqui, eu já trouxe a conta pronta, né? Na linha já, certinha. Putz, aí é só tirar a média. Aí ficou fácil demais. Tá? O difícil estava aqui, ó. Então isso é muito importante você entender, ter esse discernimento, ter esse pensamento crítico, né? Para entender se, pô, é um cálculo. Ou eu posso quebrar esse cálculo e ajustar o modelo primeiro, trazer uma coluna que vai me ajudar. Tudo isso é muito importante, tá? Então eu trouxe aqui vários aspectos de performance, de otimização, para que você entenda realmente quando usar outro, quando usar um, quando usar outro. E não tem regra clara, digamos, né? Poderia fazer isso aqui via Power Query? Eu acho que é um pouco complicado via Power Query, isso aqui, sinceramente. Por quê? Porque envolve... vai envolver o quê? Vai envolver você buscar o mínimo de uma tabela, você vai ter que fazer uma mescla dessa tabela aqui com ela mesma, lá no Power Query. E aí você pegar o valor mínimo da mescla, enfim, daria fazer via Power Query também, tá? Teria que testar. É um pouco mais complexo fazer via Power Query, na minha opinião, né? Eu acho via DAX a lógica mais fácil, mas via Power Query é possível sim. Muito provavelmente você teria que fazer a mescla dessa tabela com ela mesma, eliminando a linha, né? Onde eu tenho a data igual, e pegando a primeira data. A lógica é muito semelhante, porém os passos são diferentes. E aí teria que testar também, o que é melhor, o que é pior. Aí você teria que realmente testar, e você decidir, e não esperar uma fórmula mágica, ou uma opinião minha, que no seu modelo vai ficar melhor tal coisa. Eu não sei dizer. Você que tem que saber. Com isso, então, finalizamos nossa série de 3 vídeos de modelagem de dados avançada. E aí, curtiu? Se você quer aprender mais sobre linguagem DAX aplicada realmente aonde a linguagem DAX tem que ser aplicada, quer fazer análises de dados com medidas, com comparações, com variações entre um período e outro, com análise, por exemplo, de clientes novos, enfim, N possibilidades com a linguagem DAX, porém aplicada no local certo. Então, participe da nossa imersão em Power BI e DAX avançado, que vai ser em março em Alphaville, São Paulo. Não demora, porque pode acabar, ou pode ser que o lote vire, pode ser que demore, enfim, pode ser que você fique de fora. Esse primeiro semestre de 2024, essa imersão é a única imersão de DAX avançado que a gente vai ter. Então não perde, hein? Bora lá, fazer networking, devorar a linguagem DAX, muito hands-on, muita prática, muita mão na massa, que é quando você aprende. Então participe. O link tá aqui embaixo na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço.